Aí de manhã cedo eu levantei com aquela, sabe, com aquele negócio, onde eu tô? Levantei, essas janelas mais ou menos eram as mesmas. A minha câmera se abre, olha os olhos, meu Deus, onde eu tô? Sabe quando você fica confuso? Ah, tô na imigração. Foi uma coisa que me entrou no meu coração, fiquei olhando assim, falei, ai, que coisa linda, eu não acredito que eu morei nessa casa. A hospedaria também, não só, quer dizer, ela foi fundada principalmente para receber os migrantes, né? Pelo Visconde de Parnaíba, que a família doou, né? aquela área, né? E foi construído também com a ajuda do comércio, da indústria, né? A construção da hospedaria de imigrantes, né? Para servir principalmente ao atendimento do movimento migratório, né? Parecia que havia até uma cláusula lá no documento de doação que, se ela tivesse um uso diferente daquele, ela poderia até estar revertendo aos descendentes do Visconde de Parnaíba, não é? Mas também eu sei que, além desse momento em que serviu lá para a Escola da Aeronáutica, entre o período da Segunda Guerra Mundial, por força do esforço de guerra, etc., né? E em muitas ocasiões também ela serviu para abrigar pessoas vítimas de calamidades, de inundações, de enchentes, né? De grandes cataclismos que podiam existir, né? Então também ela teve este uso, né? Mas principalmente sempre foi destinada a receber e a hospedar imigrantes, né? E eu acho que era um serviço de altíssima qualidade na época. Inclusive tinha até um terminal ferroviário existia lá dentro, né? Tinha uma estação lá em que os imigrantes desciam diretamente dentro da hospedaria, né? Eu só pensei como é que eu vou chegar no Brasil sem saber falar português e tudo. E coincidência, na Iugoslávia, a minha mãe comprava café. Café Brasil. Você pode. E esse café, até hoje eu lembro, a embalagem era quadrada, de alumínio assim duro, e lá tinha o seguinte desenho: o globo, América do Sul e Brasil, bem grande Brasil, e um índio jogando café. Isso aí eu lembro como índio jogando café, Café Brasil. O dia mais triste, acho que foi o dia que nós saímos de lá. Olha, até chorei esse dia quando estava lendo aquele livro. Porque, sabe, como saiu muita gente, então todo mundo deixou parente lá. Então, aquele dia foi uma tristeza, a maior da vida, viu? E
E quando nós estava para embarcar, o padre chamou famílias, né? E ele queria que dê um livro como de lembrança para ensinar, né? E ele falou para nós que ele sentia muito de deixar nós ir e tudo, mas ele falou a vida aqui já está um pouco dura, então o que eu vou fazer, né? E na hora que nós estava embarcando, veio a banda de música e começou a tocar. Aí que foi a maior tristeza ainda. O Brasil necessitava de mão de obras. E havia uns propagandistas do Brasil. Aqueles que se inscrevessem, mas havia condições. Tinha que ter casal, pelo menos mais 2 pessoas aptas para trabalhar. Houve casais que não tinham filhos ou filhos muito pequenos, então vinha ou um irmão ou uma irmã de parentes com eles, para satisfazer essa exigência. Então, como nós não tínhamos ninguém que pudesse vir junto, então era eu que fui a sacrificada, que tinha que vir para trabalhar. Já trabalhava lá, tomava conta de 3 crianças, eu criança tomando conta de criança. Agora, chegar aqui, vai, pega um saco de café, a enxada nas costas e vai, anda 2 horas para chegar até na roça, onde você tem que trabalhar. Então, a promessa, esses propagandistas de Brasil, que nós viríamos e receberíamos uma determinada quantidade de terra, com casa pronta, com cavalos, com vacas, chegar aí, desfrutar a vida. Mas, naturalmente, que não foi nada disso. Já pensou, em 1926, o que era o Brasil? Aquela história do Terra Nossa foi uma fantasia. Quando que o imigrante tinha festa no convés, no navio? Eles vinham de 3ª classe. Dizem que eles vinham de 3ª porque não tinha 4ª classe. Eu tenho conhecimento da minha família, de criança que veio da Itália para cá e não viu o sol, porque não saía do porão do navio, que era 3ª classe. Então aquelas festas da novela foram fantasias, né? Nada daquilo existia. Nós viemos num navio francês, navio de cargo e passageiros. A alimentação era francesa, sem sal. Para espanhol acostumado a comer comida temperada, já viu que osso era. Além disso, dormir era tudo em beliche, um em cima do outro. Não tinha cadeira para comer, tinha que comer no assoalho, na popa do navio. Andava no convés do navio para um lado e para o outro, porque a maior parte das pessoas tinham medo até de juntar um com os outros, não sei porquê. Como não se compreendiam, não se comunicavam, eram línguas diferentes, então não podiam se comunicar, né? Então cada um ficava num cantinho, sentado. O navio estava bem equipado, assim, de comida. Todo dia de tarde tinha lanche, de manhã café muito bem, sempre tinha bolos, coisas assim que na minha casa não tinha, né? A viagem do começo foi muito dura. Começou a dar mal-estar e muita gente ficou de cama até doente, até se acostumar com aquelas ondas e tudo mais, né? E aí aquilo foi alguns dias quando começou uma grande tempestade no navio, sabe? No navio não, no mar. Aí aquilo jogava água para todo lado e a gente tinha que ficar fechada dentro dos quartos, não podia sair. E aquilo durou algumas horas e talvez até foi dias, não me lembro bem quanto tempo levou, mas levou bastante tempo. E assim foi indo, a gente podia andar no convés, podia passear para lá, para cá, por todo lado, tinha liberdade completa, cheio de gente.
Mas não era gente assim que muito pobre, qualquer coisa, não, era gente bem arrumada, bem vestida, tudo. Então eu acho que era classe média, né? Eu me lembro de Santos quando nós descemos, quando nós fomos no trem. Mas naquela época o navio não parava lá na frente que nem agora, ele parava perto da estação, porque eu sei que nós saía de lá e andava um pouquinho só com as malas, tudo, tinha que ir em caravana, porque tudo que era, aquela vez que é imigrante, nós tudo vinha junto. Então tinha o trem esperando nós e tinha os vagões já reservados para os imigrantes, porque no Alto da Serra, então o trem soltava aqueles vagões, ficava lá, e o resto vinha para São Paulo e depois vinha outra locomotiva, era essa dessa pequena aí, que vinha lá, que pegava ela e trazia nós depois aqui direto para a imigração. O imigrante entrava lá na hospedaria, passava, a primeira coisa que ele fazia, em quantidade grande sempre, no mínimo 500, 600, havia levas até de 1000. Entrava na hospedaria, tomava seu banho imediatamente. Os homens, que a gente chamava, né, iam para a sessão de matrícula, matriculavam-se, e depois as mulheres nesse ínterim, elas tomavam banho, mudavam de roupa, etc. Depois, terminada a matrícula, eles iam jantar. Depois do jantar, descansar um pouquinho, etc., eles iam para uma sessão de alojamento para receber os cobertores. Os cobertores eram usados diariamente e desinfetados. Então, depois, no dia seguinte, esse cobertor ia para um autoclave, desinfetado, etc. Dormiam, existiam lá em cima, aquela parte superior, alojamento de homens e mulheres. Lá em cima as mulheres dormiam separadas dos homens, sabe? Os homens dormiam no alojamento e as mulheres no outro. E as crianças? Junto com as mães. E havia até casos interessantes do marido não queria dormir longe da mulher de jeito nenhum, era uma briga. Precisava lá com toda a paciência explicar, não, vai ficar, não, minha mulher nunca se separou de mim. Enfim, um funcionário sempre convencia, né, de que ela poderia dormir sozinha. A permanência também desse pessoal era pequena, por exemplo, 3 dias, 72 horas. Eles passavam pelo serviço médico, está tudo em ordem, saúde, que eles já seriam embarcados já para o interior, né? Eles teriam toda a assistência, entende? Toda a assistência dentária, assistência médica, odontológica completa, eles tinham, né? Tinha inclusive um pequeno hospital no departamento, né? As camas eram de ferro. Tinha colchão, mas não tinha os afazeres, o que pertencia para a cama. Não tinha travesseiro, não tinha lençol, não tinha nada. O que foi ruim é as camas que a gente achou muito ruim, é que o pano era muito fino, o capim saía tudo para fora assim, espetava toda a gente. Quando eu me olho no espelho, tudo manchado de sangue. Sabe, pontinha de sangue. Se não vai, você corta fora, porque não é que eu quero fazer propaganda, mas é o coisa, né? Eu vou contar a verdade, não é verdade? Não é entrevista, é verdade. Falei, meu Deus, o que é isso? Não sabia nada. Aí chamei um senhor lá, sei lá, se era que limpava o banheiro. Aí falei, you speak English? Não, não, não. Vous parlez do francês? Não, não. Ai, agora como é que vamos explicar? Fazer assim, né? O que era isso? Pulga! Na minha terra não tinha isso. Devia ter, mas acho que não conhecia. O chuveiro, na verdade, nós mesmo tomava cada 2, 3 dias, porque era poucos chuveiros e muita gente, então não dava tempo, então precisava esperar. Mas conforme nós não fazia nada, eram verdadeiros vagabundos esperando as ordens, não é isso? Então esquecia até o chuveiro, não é isso? Às vezes muita gente aí
Pegava uma bacia, um balde aí de água, jogava a cabeça dentro do balde, jogava em cima do corpo, era o nosso banho. Vir de lá para o Brasil é mudar de mundo. Mudar de mundo. Não é brincadeira. Chegar é completamente diferente. Quando chegamos lá, então o feitor começou a falar, aí, alguns estranharam, começou a chuviscar. Aonde é que vai botar aquele povo todo? Tinha uma máquina de beneficiar café, enorme máquina, porque a fazenda era grande, Santa Clara. E tinha pilhas e pilhas de sacaria nova, sacaria novinha para café, porque naquele tempo o Brasil produzia café, café mesmo. Então, cada família começou a pegar daqueles sacos, que vinham em pacotes grandes, então, assim, fizeram uma espécie de quartos, de acordo com o número das pessoas, fizeram ali na máquina de beneficiar café. E nós ficamos lá, não sei exatamente, mas mais de 10 dias. A casa era triste, o estrangeiro estranhou isso, nossa, era casa defumada, cheia de sujeira, não tinha janela, quer dizer, janela tinha, mas não tinha vidro, era só uma veneziana, uma tábua, não, fechando a janela. Nem veneziana, não respirava-se. Aí o pessoal, sabe como é estrangeiro, gosta coisa às tantas. Aí compraram logo o cal, começaram a calhar tudo aquilo, limpar, raspar e tal, e lavar, jogar água no chão, que era só tijolo, né? E ali já deu para aguentar. Ficou limpinho. E aí foi vivendo. Bom, a questão é a nossa aptidão física não era adequada a trabalhar no café, não? Esse trabalho era diferente, pesava na mão e não tínhamos a capacidade de trabalho como os caipiras, não? E eles faziam esses 1000 pés de café durante uma semana, não? Tirar a sujeira debaixo do pé. Eu não fazia nem 13 pés. Café, os outros também, não, né? Aliás, os pés de café estavam cheios de ninhos de vespa, né? Se a gente batia com a enxada, veio tudo aqui em cima da cabeça da gente. Chararaca também não faltava, né? Porque 6 horas todo mundo tem que estar no cafezal com marmita pronta, né? Então, tocava, acho que às 4 horas, tocava ao 5. Então, preparava a família, preparava, porque a mulher não era, todo mundo ia para a roça, né? Não tinha porque eu sou mulher, porque eu sou homem, não, todo mundo ia para a roça, para carregar café. Então, 4 horas a mulher preparava o almoço, e quando era 5 horas já tocava o corneta, que era para você estar saindo e ir para o cafezal. A gente, para conseguir ter um pouco de carne e qualquer outra coisa, tinha que ir na fazenda buscar dias marcados, né? E assim que conseguia a carne, porque dinheiro a gente não tinha assim para gastar a torta e a direita, né? Então, eles punham na conta. Eles, quando batavam, avisavam para ir buscar a carne e punham tudo na caderneta, né? E assim ia levando as coisas, até laranja para pegar, e banana, as coisas assim. E ia na fazenda pegar. Quer dizer, não faltou comida, não faltou nada, porque o fazendeiro dava tudo. Dava roupa, porque tinha armazém, disse que podia tirar roupa quanto queria, o que precisava, comida que precisava, podia tirar lá no armazém. Não tinha que pagar. Sim, tinha que pagar, mas não tinha dinheiro. Ele não se incomodava, porque ele pagava no armazém, o armazém era dele. Mas era sempre dívida, ficava sempre só devendo. Fim do mês eu recebia a conta e está devendo. Os anos 20, né, foi o auge, vamos
da migração, né? Depois veio decrescendo. Agora, nos anos 30 é que começa a migração interna, né? Inclusive, houve um determinado momento aí, nos anos, no governo do Armando Salles de Oliveira, 36, 35, por aí, que São Paulo, inclusive, subsidiou a migração interna, né? O Estado de São Paulo contratava empresas de mão de obra, né, para irem lá no Nordeste para selecionar o pessoal para vir para São Paulo, porque começou a haver uma grande expansão da fronteira agrícola paulista em direção ao oeste, né? A cultura do algodão surgia como uma nova atividade. Então faltou braços nesse momento para a lavoura de São Paulo, né? Estes migrantes, provenientes dos estados do Nordeste, reconfiguraram o perfil das pessoas que eram atendidas na hospedaria, tornando-se maioria durante as décadas de 1930, 1940 e 1950. O imigrante chegava aqui, alguns em estado deplorável, com muquirana, entre aspas, era o termo que eles usavam, com todas as coisas imagináveis de inseto, de doença. Não tinha condições de controle. Eu vou te dizer que o período que eu trabalhei aqui com a parte de adultos, né, foi o período mais triste do Estado para mim, nossa. Você não acreditava que o ser humano pudesse chegar nas condições que chegava aqui, entende? Que ele podia ser tratado como ele era. Ele não era tratado como gente. Eu só tive felicidade de ver o migrante bem tratado quando eu trabalhei na DAG, que eles eram doentes, porque tinha uma equipe de gente humana, porque eles eram doentes e se tratavam melhor, né? Eu cansei de ver funcionários aqui pegar a concha, jogar no bandejão e falar, chega. Eles eram tratados assim mesmo como animais, viu? Infelizmente era uma verdade. Após a Segunda Guerra Mundial, a política imigratória atendeu aos interesses do desenvolvimento industrial brasileiro, retornando à inserção de estrangeiros com perfil para atender a essa demanda. Paralelamente, refugiados de guerra oriundos da Europa foram acolhidos na hospedaria provisória de Campo Limpo Paulista de 1943 a 1951, quando a hospedaria do Brás cedeu suas dependências para a instalação da Escola Técnica de Aviação. O imigrante estrangeiro, ele já tinha seus representantes aqui, seus intérpretes, seus representantes, porque eles sempre vinham lá na Europa. Quando nós lá comunicávamos que vinha um grupo, aqui no Brasil existia uma organização, se não me engano, chamada CIMI. Essa organização, quando eles chegavam aqui na imigração, eles iam para lá orientar, para arrumar emprego, para tudo direitinho, sabe? Que havia, por exemplo, uns que vinham sem emprego, não sei por que razão. Então ficavam na imigração até arrumar emprego. Tinha 30 dias para arrumar emprego. Era uma mão de obra qualificada, que não tinha no Brasil, né? Já disse, por exemplo, que com a implantação da Volks, vieram muitos técnicos que nós não tínhamos aqui, né? Quando terminou a guerra em 1945, existiam em toda a Europa cerca de 3 milhões de pessoas chamadas deslocados de guerra. Ou seja, pessoas que foram por algum motivo, por força, muitos à força, foram levados para a Alemanha, outros foram porque fugiam das frentes de batalha, outros foram porque tinham motivos religiosos, ou, enfim, todos eles ficaram numa situação bastante difícil porque toda a Europa estava passando fome em 1945. As Nações Unidas fizeram uma organização chamada IRO, International Refugee Organization, que seria a organização internacional para refugiados, e começaram a formar acampamentos, barracas de madeira na Áustria, na Alemanha, na Itália, enfim, onde estivessem essas populações. E começavam a dar destino a essas pessoas. Quer dizer, no nosso caso, nós viemos direto aqui para São Paulo, para o armazém do café de Campo Limpo, que era, à época, o depósito dos imigrantes. Entre as décadas de 1950 e 1970,
Aproximadamente 300 mil imigrantes foram registrados na hospedaria. Em 1978, a Hospedaria de Imigrantes do Brás recebeu pela última vez um grupo de imigrantes coreanos, para logo depois encerrar suas atividades. Seu conjunto arquitetônico foi reconhecido pelo CONDEFAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo, o que permitiu seu tombamento em 6 de maio de 1982. Em 1993, foi criado no antigo prédio o Museu da Imigração, transformado em 1998 no Memorial do Imigrante. Hoje, o Memorial do Imigrante é polo de estudo, um centro de cultura e um lugar de memória sobre a imigração e os movimentos populacionais contemporâneos. Uma visita ao memorial possibilita um contato com as instalações centenárias da antiga hospedaria de imigrantes. Para embarque no trem, cada passageiro com o bilhete na mão. Trem da imigração, 14 horas. Embarca! Visitantes e pesquisadores podem ter acesso a exposições, ao acervo de história oral, documentos pessoais, listas de desembarque de passageiros no Porto de Santos, livros de registro da hospedaria, fotografias, móveis e utensílios que marcaram a trajetória desses imigrantes. A história da Hospedaria de Imigrantes do Brás merece ser recuperada por estar intimamente vinculada à política governamental e ao processo de imigração iniciados em São Paulo na década de 1880. Constitui importante ponto de referência para a compreensão dos movimentos populacionais e do complexo de transformações econômicas e culturais que contribuíram para a formação da identidade paulista.